Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Estou no capítulo 12. Eu já comecei o capítulo 12, parei no versículo 13. Vou dar continuidade hoje a partir do versículo 12. Vou falar sobre o corpo de Cristo. Nos primeiros capítulos ele fala a respeito dos dons espirituais e agora ele vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. É isso que nós vamos ver no restante aí deste capítulo 12. Vamos lá então. Está aí na tela texto a partir do versículo 12. Então, capítulo 12, versículo 12, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, Paulo ele lança recurso, uma figura de linguagem, mostrando que a igreja de Cristo na terra é como um corpo, é como o corpo de um ser humano que tem muitos membros, mas todos esses membros eles formam um corpo somente, estão todos unidos, o sangue circulando, o sangue é o mesmo. Então estão ali ligados por juntas e medulas, todo mundo ligado, e todos trabalham para o bom andamento deste corpo. E interessante que ele, visto que, começa aí, porque a palavra lugar aí, esta conjunção aí, porque ele está dando continuidade no assunto que ele falou aí no início, que é sobre os dons, e que esse dom, o Espírito Santo reparte individualmente como quer, e esses dons que são concedidos à igreja, às pessoas, é para o crescimento deste corpo. Então ele, no 12, ele usa uma conjunção aí, dizendo que porque, visto que, então, assim como o corpo aqui é soma, é um corpo vivo, quer de homens, quer de animais. O corpo é um e tem muitos membros aí, a palavra grega é melos, e melos é um membro, extremidade do membro do corpo, os membros individualmente do corpo. E todos os membros, sendo muitos, ele fala que essas extremidades, sendo muitas, constituem um só corpo, que é soma do grego. E assim também respeita a Cristo. E ele vai dizer o seguinte: pois em um só Espírito, o Espírito que é pneuma, e é o Espírito Santo, pois todos nós fomos batizados, ou seja, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Ou seja, está dizendo que a igreja toda, como o corpo de Cristo, ela está inserida, está mergulhada no Espírito Santo. Porque a palavra batizar é mergulhar, imergir, submergir. Então essa é a ideia que nós estamos mergulhados, submergidos no Espírito Santo. Nós fomos mergulhados, submergidos no Espírito Santo. O batismo em um corpo. E ele fala assim: e quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, ou seja, não importa o que a pessoa seja, porque naquele período do Império Romano existiam muitos escravos, também tinha os judeus e tinha os gregos, mas não importa quem fosse, todas essas pessoas, judeus, gregos e escravos ou livres, quando eles aceitavam a Cristo, eles eram mergulhados no Espírito Santo, então agora o Espírito Santo
começava a morar em seus corações, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então agora nós estamos mergulhados no Espírito Santo. Então, todos nós, então, agora independente de quem quer que seja, estamos mergulhados, ou melhor, fomos mergulhados, submergidos na pessoa do Espírito Santo. E aí a palavra batismo, e a ideia, o verbo está no aoristo, porque ele está falando algo do passado. Fomos batizados, e aoristo, passivo indicativo, dando a ideia de que é uma ação que aconteceu no passado e que essa ação continua. Então é algo que aconteceu, o aoristo algo que aconteceu no passado, mas que essa ação continua. E ele diz: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então a ideia aí de que nós bebemos desta água espiritual, que é Cristo, que é o Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Então a ideia aí, por isso que dá a ideia de ser mergulhado, ser submergido, a ideia de ser envolvido pelo Espírito Santo, para as pessoas entenderem como é que funciona o mundo espiritual. No mundo espiritual nós estamos inseridos, nós estamos aí mergulhados na pessoa do Espírito Santo. Temos que ser espirituais para entender essas coisas. Então tudo foi dado a beber de um só Espírito. Por isso que Jesus falou para aquela mulher ali que estava no poço de Jacó: se você conhecesse a água que eu lhe der. Porque a água que eu lhe der, ele faz uma fonte interna e faz com que você salte para a vida eterna. Ele está falando o quê? Do Espírito Santo. Quem tem sede, venha a mim e beba. Está vendo? Tem uma parte também que Paulo fala que todos bebiam de uma mesma bebida espiritual e que jorrava da pedra. E esta pedra era Cristo. Está falando do povo de Israel lá no Antigo Testamento. Então, dá essa ideia. Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Novamente vai falar aí porque também o corpo não é um só membro. Porque lá no versículo anterior ele vai falar que esse corpo é composto por pessoas de diferentes classes e nacionalidades: judeus, gregos, escravos e livres. Ele está falando porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí ele começa agora a falar: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, por isso nem por isso deixa de ser do corpo. Então se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo? Claro que não. Então o pé aqui é pouso, é pé mesmo, pata. Extremidade baixa do pé. Porque não sou mão aqui é reir, que é a mão mesmo. Não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Então não pode deixar de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Ou seja, se o ouvido disser, eu não sou olho. Já que eu não sou olho, eu não sou do corpo. Mesmo ele falando assim, mesmo ele pensando assim, ele deixa de ser do corpo? Claro que isso aqui é uma figura de linguagem. O olho não age sozinho. É porque o Paulo está comparando a igreja como o corpo de Cristo na terra. Ele está usando aqui um recurso para dizer que nós estamos unidos nesse corpo. E se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Então, ele está dizendo que o corpo, ele tem diferentes membros, mas todos estão unidos nesse corpo, e cada um foi colocado ali
para o bom andamento desse corpo. E cada um tem o seu papel a desempenhar dentro desse corpo. Cada um tem uma função dentro desse corpo. Ou seja, se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Não teria ouvido. Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Olha, mas aí o 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Olha, mas Deus dispor aí é titeme, é estabelecer. Ele estabeleceu, ele colocou os membros aí, melos, colocando cada um deles no corpo, que é soma, como lhe aprouve, tela, como ele pretendeu, de acordo com a sua vontade. Vamos continuar aí. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não teria corpo. Ele está dizendo que todo o corpo, ele é composto de vários membros, colocado cada um no seu devido lugar para o bom andamento desse corpo. Então, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não teria corpo. E ele continua. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Novamente ele vai fortalecer essa ideia de que tem muitos membros, mas o corpo é um só. E agora ele vai falar em a dependência de um membro do outro. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais necessários, ou melhor, parecem ser mais fracos, são necessários. Então ele está falando da fragilidade de alguns membros, da fortaleza de outros membros, mas que um precisa do outro. Por exemplo, o olho. O olho é uma parte bem melindrosa em nosso corpo, necessita de cuidados, ele tem que ser protegido, pois um objeto perfurante pode danificá-lo. Então ele necessita de cuidados. Então todos, um depende do outro. Olha, não podem os olhos dizer à mão, eu não preciso. Ou seja, porque os olhos, apesar de ser bastante sensíveis, mas eles são necessários, porque eles vão ter a visão para guiar a pessoa. Nem a cabeça ainda aos pés, não preciso. Já que eu sou a cabeça, aqui que sai todo o comando, eu não preciso dos pés. Sem os pés, aonde a pessoa vai? E pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos aí astênis. E astênis aí é frágil, delicado. O que é frágil? É algo que pode ser danificado. Como eu disse, o olho é um membro do corpo que é muito delicado, que é muito frágil, mas ele é necessário. E ele continua. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Interessante, os que nos parecem menos dignos, ou seja, digno aí, a palavra atimos, é desprezível, sem honra, de baixa estima. Alguma parte do corpo que as pessoas, eu não preciso disso aqui. Mas damos muito maior honra, parece. Esse damos muito maior honra, aí é perissotero. Perissotero dá a ideia de muito maior, extraordinário. Aqui está traduzido como muito maior, mas é extraordinário, superior, algo incomum, preeminência. Então, superioridade. E a esses nós damos o quê? Honra superior, honra de modo incomum, com superioridade. Também os que em nós não são decorosos, a palavra
decorosos aí, a palavra grega é askemon, e esse adjetivo é indecente, inconveniente. São as partes íntimas do corpo humano. São indecentes, inconvenientes, não são decorosos. E ele fala o seguinte, Paulo falando, revestimos aí dá a ideia de segurar, agarrar, prender, apregar, ter isso aí, envolver isso aí. Nós envolvemos isso aí com especial, ele usa especial aí novamente, algo acima, superioridade e honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Membros nobres aí, a palavra nobres aí, euskemon, elegante, formoso, gracioso, mais bonito. Por exemplo, a face das pessoas, o rosto das pessoas expressa beleza. Os cabelos, o rosto, expressa a beleza da pessoa. Mas os nossos membros nobres, ou seja, que são elegantes, bem formados, de boa reputação, razoavelmente respeitável, não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Então, contudo, Deus coordenou aí, unir, aí coordenar, aí a palavra é sugekeranumi. Esse verbo dá a ideia de unir, fazendo com que diferentes partes e estruturas sejam organizadas. Essa palavra é isso. Fazer com que diferentes partes sejam organizadas numa estrutura como o corpo, concedendo aí de dome muito mais honra àquele que menos tinha. Para quê? Por quê? Para que isso? Para que não haja divisão no corpo. Divisão aí é esrimas, ou seja, um rasgo, uma divisão, uma dissensão dentro do corpo. Pelo contrário, cooperam membros com igual cuidado em favor um dos outros. Então, um protegendo o outro, um membro do corpo protegendo o outro, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ele está dizendo assim, se alguém corta um dedo, todo o corpo juntamente sofre com esse corte, porque todo o corpo vai sentir a dor. Se alguém fura um membro do pé, o dedo do pé, todo o corpo vai sofrer. Se ele leva um corte em qualquer parte do corpo, todo o corpo vai sofrer. E ele fala assim, quando algum deles é honrado, aí é exaltado, alguém fala assim, nossa, que mão linda que esta pessoa tem, ou que nariz bonito que essa pessoa tem, ou que olhos lindos que essa pessoa tem. Ele diz assim, que todo o corpo com ele se regozija. Então, quando um corpo é exaltado, aí, honrado, aí é doxazo, é honrado, exaltado, magnificado, com ele todos se alegram. Regozijar é sugihairo. Sugihairo, o verbo é alegrar, congratular juntamente com. E ele continua aí. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então ele falou tudo isso sobre o corpo para dizer o seguinte, que nós individualmente somos membros do corpo de Cristo. E no 28 ele vai falar, a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, aí a capacidade de falar outros idiomas, que eu já disse que variedades aqui é genos, e genos é raça, tribo e nação. Então ele estabeleceu na igreja apóstolos, aqueles que são enviados,
apóstolos, né? O substantivo é um mensageiro, aquele que é enviado. Depois ele falou que, em segundo lugar, ele estabeleceu que os profetas, eu já falei o que são profetas no vídeo anterior. Depois os mestres, claro, lá não fala sobre os mestres. Os mestres aqui são os didascalos, que é um substantivo masculino, são os professores, aqueles que ensinam a palavra de Deus na igreja. Depois diz que é os operadores de milagres, que são dunamis, aqueles que recebem uma habilidade para realizar algum tipo de algo assim portentoso. Depois ele fala que deu dons de curar, é o harisma. Curar aí é yama, por meio de uma cura. Socorro aí, a antilepsis. Antilepsis aí é no sentido de ajudar. Alguns também Deus deu o dom que é para ajudar as pessoas, para auxiliar. Governos, kuberneses, ou seja, administração. Deus estabeleceu na igreja para quê? Para que eles sejam o quê? Administradores da casa de Deus. E variedade de língua. Deu também às pessoas esse poder, esse dom aí de falar outros idiomas. Então ele fala que Deus colocou na igreja. E aí ele pergunta: porventura são todos apóstolos? Ou seja, são todos mensageiros? Claro que não. Ou todos são profetas? Claro que não. São todos professores? Também não. São todos operadores de milagres? Claro que não. É uma pergunta retórica. Tem todos os dons de curar? Também não. Falam todos em outras línguas? Também não. Aí é glossa, porque ele está se referindo à variedade de línguas. Ou seja, todos têm capacidade de falar outros idiomas? E ele pergunta aí, todos interpretam? Todos recebem essa capacidade de interpretar? Claro que não. E para encerrar ele diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele não para. O versículo 31, a parte B do versículo 31, ele já está começando aí o próximo capítulo, que é o capítulo 13, que ele vai falar sobre o amor. Ele fala dos dons que são necessários dentro desse corpo, mas que ninguém é maior do que ninguém. É o Espírito Santo que reparte os dons como ele bem quer, e essa divisão aí de dons dentro do corpo de Cristo é para o bom andamento desse corpo, mas que um depende do outro. O apóstolo depende do profeta, aquele que opera milagres depende do apóstolo, e assim vai, um depende do outro, porque nós somos um corpo, nós não somos um membro isolado, nós fazemos parte desse corpo, que é o corpo de Cristo e a igreja dele aqui na terra. Então um depende do outro. Não são todos apóstolos, não são todos profetas, não são todos mestres, não são todos operadores de milagres, nem todos têm dons de curar, porque é o Espírito Santo que dá, segundo Ele quer. E ele dá uma instrução aí para encerrar: entretanto, procurai aí com zelo. E aí a palavra zelo é arder em zelo, está cheio de zelo, de cuidado. Procurai com cuidado. É desejar sinceramente, esforçar muito. É isso. Entretanto, esforcem muito, desejem sinceramente. E ele diz que é os melhores dons. A palavra melhor aqui é um adjetivo que significa, a palavra é kleiton, que significa mais útil, mais vantajoso, mais aproveitável. Ou seja, procure um dom mais aproveitável, que é mais útil dentro da casa do Senhor. Dom aí é harisma. E aí agora, encerrando o 31, e eu
passo a mostrar-lhes ainda um caminho mais excelente. Sobremodo, né? Sobremodo aí, a respeito de, né, algo excelente, hipérbole, ou seja, sem medida. Eu vou mostrar agora para vocês um caminho sem medida, que está muito acima, excessivamente, além da medida. E aí ele vai falar sobre o amor. É o assunto do próximo vídeo. Eu vou falar sobre o amor. Que caminho é esse excelente? Sobremodo excelente é o amor. E aí nós vamos entender na íntegra o que realmente é o amor. Então, no próximo vídeo, vou voltar aqui. Então, no próximo vídeo estarei falando sobre esse caminho sobremodo excelente, que está acima de tudo que Paulo vai falar, que é o amor. Mas nós vamos entender na íntegra o que é realmente o amor dentro do corpo de Cristo. Não é o amor que as pessoas hoje ficam banalizando, mas é o verdadeiro amor de acordo com a palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.